Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a conversão de Zaqueu. O texto bíblico encontra-se em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, que diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos irmãos, queridos ouvintes, todos vocês já devem ter, ou melhor, todos nós já devemos ter lido algumas vezes o relato sobre o encontro entre Zaqueu e Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico e coletor de impostos para o governo de Roma, na cidade de Jericó. Naquela época, os judeus consideravam os publicanos como traidores e desprezíveis pelo fato de estarem ajudando Roma a extorquir Israel. O caráter dos publicanos não era dos mais confiáveis, porque eles geralmente cobravam grandes somas de dinheiro em benefício próprio, além do valor estipulado por Roma. O que nada era diferente dos nossos dias, né, meus irmãos? Nada era diferente dos dias de hoje, quando a corrupção e o suborno dominam o nosso país. Nada era diferente. O sistema de recolhimento de impostos era sujeito a abusos. Roma franqueava ao publicano uma determinada área pela qual ele seria responsável para arrecadar impostos. Ao publicano era estipulado a quantia anual que deveria ser recolhida, mas os coletores cobravam taxas bem superiores, ficando com o excedente. Como acontece realmente nos nossos dias. Viu, queridos? No passado já era assim.
No passado já havia cobranças exorbitantes. Alguns coletores aceitavam suborno dos ricos, diminuindo a taxa deles e sobrecarregando os pobres para compensar. O povo se sentia massacrado com tantos impostos. É como nós vivemos hoje, queridos. É como nós vivemos hoje. Uma grande parte do tempo trabalhado por nós é somente para pagar imposto. Todos nós sabemos disso. No passado já era assim. E nada mudou. Os judeus não aceitavam o fato de que um irmão estivesse trabalhando para usurpadores, para alimentar a realização de seus sonhos ambiciosos. O Império Romano precisava de uma grande soma de dinheiro para a manutenção dos exércitos, a construção de anfiteatros e estradas. Era altamente dispendioso alimentar as ambições de Roma, e para encher seus cofres, os romanos cobravam pesados impostos. Com isso, queridos, inevitavelmente Zaqueu sentia a pressão daquela situação e convivia com o ódio dos judeus. Nós vimos que Zaqueu até tentou ser aceito, ganhando posição e dinheiro, mas logo descobriu que continuava a ser rejeitado, porque por ser judeu não era aceito pelos romanos, e por estar ajudando a Roma, não era amado pelos judeus. Era uma situação muito difícil a de Zaqueu. E na ânsia de buscar a aceitação de ambos os grupos, Zaqueu terminou encontrando o desprezo total. Ele não recebeu apoio nem de um lado e nem do outro. Zaqueu ficou sozinho, desprezado e rejeitado por todos. Essa rejeição deve ter provocado feridas profundas nele e em sua família. No seu interior, Zaqueu sofria com o isolamento. Ele descobriu que o dinheiro não podia comprar o amor. E foi nesse contexto, queridos, que Zaqueu começou a ouvir sobre Jesus. Essa foi a parte boa da situação. Zaqueu procurou conhecer Jesus. E aqui começamos a perceber os valores de Zaqueu. Primeiro, no versículo 3a, nós vimos que ele recobrou a visão da importância de Deus e de sua família. Daí, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus, queridos. A nossa vida é resultado da maneira como vemos a Deus. Queridos ouvintes, a maneira como pensamos,
a maneira como decidimos, como optamos, a maneira como escolhemos, como priorizamos nossos valores, nossa conduta depende da maneira como vemos a Deus, o que Ele significa para nós e o que nós significamos para Ele. A Bíblia diz que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Portanto, queridos, essa é a escolha. Essa é a prioridade da nossa vida. E foi exatamente isso que Zaqueu fez. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu não o conhecia. Quando ouviu que Jesus passaria por Jericó, ele sentiu o desejo de conhecer Jesus a todo custo, pois ele sabia que estar com Jesus iria resolver o problema da sua vida. Segundo, Zaqueu não se inibiu com suas limitações. No versículo 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E no versículo 4, então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Queridos irmãos, queridos ouvintes, Zaqueu era baixo e não conseguia ver nada por conta da multidão. Porém, ele não desistiu de seu alvo. Zaqueu insistiu. Zaqueu procurou eliminar os obstáculos. Ele queria ver Jesus e procurou os meios através dos quais poderia alcançar seu objetivo. Zaqueu não desistiu, queridos. Zaqueu procurou vencer os seus limites. Zaqueu procurou ultrapassar os obstáculos. Muitas pessoas hoje, queridos, desistem facilmente da salvação, basta encontrar um obstáculo. Mas Zaqueu procurou eliminar todos os obstáculos, pois ele sabia que estar com Jesus seria a solução para a sua vida. Zaqueu não parou. Zaqueu foi adiante. O objetivo de Zaqueu era estar com Jesus. Querido ouvinte, se você quer alcançar seu objetivo, tem que vencer as suas limitações. Tem que encarar as dificuldades sem medo. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu subiu em uma árvore. Se você quer a bênção de Deus, não desista quando os obstáculos surgirem, pois com certeza eles irão sobre você. Zaqueu encarou todos os obstáculos, queridos. Zaqueu venceu as suas limitações e Zaqueu ultrapassou os obstáculos para atingir o seu objetivo.
Terceiro, a Bíblia diz no versículo 4b que Zaqueu olhou na direção certa. Zaqueu escolheu a árvore certa. Ali Jesus havia de passar. Já pensou se ele fosse para a árvore errada? Queridos irmãos, queridos ouvintes, nos dias de hoje, há muita gente desejando ver Jesus, mas estão olhando na direção errada e, consequentemente, caminham na direção errada. Para alcançarmos o que necessitamos, queridos, não é necessário sermos grandes, importantes, e nem tampouco muito inteligentes. A única coisa necessária mesmo é olhar na direção certa, ou seja, olhar para Jesus. A direção certa é olhar para Jesus, queridos. E foi isso que Zaqueu fez. E foi por isso que Zaqueu subiu na figueira brava. Pois ele não tinha condições, se assim não fizesse. Mas ele insistiu. Ele venceu a sua limitação. Ele ultrapassou os obstáculos. Ele ultrapassou as barreiras. Quatro, Zaqueu enxergou além do que viu. No versículo 8 diz o seguinte: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E no versículo 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Queridos ouvintes, aqui nós vimos que Zaqueu viu que quem estava ali não era assim um simples profeta ou um mestre, mas o Messias, o próprio Jesus. E ele falou diretamente com o Senhor. Era isso que Zaqueu queria. Zaqueu queria estar com Jesus. Zaqueu queria falar com ele. Zaqueu conseguiu. Zaqueu podia haver hospedado Jesus, ele ter ido embora e tudo haver continuado como antes. Mas Zaqueu viu algo além da presença de Jesus. Zaqueu viu a possibilidade de obter a salvação, queridos. Zaqueu enxergou além do que estava ali. Infelizmente, queridos irmãos, queridos ouvintes, muitas pessoas nos nossos dias não conseguem enxergar mais do que estão vendo. Sabe por quê, queridos? Porque enxergam apenas com os olhos materiais. Mas com Zaqueu foi diferente. Zaqueu, além de enxergar com os olhos materiais, ele enxergou também toda essa situação com os olhos espirituais. Queridos, Zaqueu foi além da expectativa. Zaqueu enxergou
aquela situação, observando que havia uma possibilidade de ser salvo, uma possibilidade de obter a vida eterna. Quinto, Zaqueu investiu naquilo em que creu. No versículo 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. A palavra de Zaqueu. Aqui nós vimos, queridos, que Zaqueu entendeu que havia algo que cabia a ele fazer. Pois sempre tem alguma coisa a ser feita por nós, queridos. É a nossa parte, que muitas das vezes deixamos de fazer. Hoje, infelizmente, há muita gente, inclusive pessoas que se dizem cristãs, que querem alcançar o que necessitam, mas não querem investir nada para isso. É o que mais temos visto. Mas temos que dar alguma coisa, querido. Zaqueu deu tudo de si. Zaqueu ultrapassou limites. Zaqueu venceu obstáculos. E Zaqueu deu metade dos seus bens aos pobres e com promessa de devolver 4 vezes mais naquilo que fosse reclamado. Isso é investir, queridos. Se você tem um objetivo, uma visão, um projeto, há alguma coisa que você primeiramente tem que fazer. Investir com alguma coisa nessa situação. Temos que fazer por onde merecer a atenção do nosso Deus. Zaqueu foi visto por Jesus. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Jesus reconheceu o esforço de Zaqueu. Zaqueu, sendo um homem rico e conhecido em Jericó, não temeu o ridículo diante de uma limitação física. Zaqueu subiu em uma árvore. E ao subir na árvore, Zaqueu estava confessando diante de todos que reconhecia que Jesus era mais importante do que seu dinheiro, do que as suas propriedades e mais importante do que a posição social que ele tinha. Você teria coragem de se expor e se despojar desta forma diante de todos, querido ouvinte? Zaqueu teve.
Zaqueu teve. Zaqueu investiu nessa situação. E sabe quais foram os resultados desse esforço de Zaqueu? Primeiro, Jesus viu Zaqueu. Jesus olhou para o alto e viu Zaqueu em cima da árvore. É isso que chama a atenção de Deus. Uma busca de coração. Não só de mente, pensamento, mas também de atitude. Zaqueu tomou a atitude. E ele viu que a única possibilidade que ele tinha de ver Jesus era se ele subisse naquela árvore. E ele fez isso. Ele venceu as suas limitações físicas. Os nossos esforços e a nossa busca não passam desapercebidos aos olhos de Jesus. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Jesus viu o esforço de Zaqueu. E é isso que devemos fazer, queridos. É isso. Não devemos desanimar. Não devemos desistir. Jesus reconhece todos os nossos esforços. Ele conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. Então, queridos, devemos fazer a nossa parte. Jesus o chamou pelo nome, e esta foi uma forma de começar a curá-lo, pois todos o conheciam como o cobrador de impostos, o publicano. Mas Jesus não chamou Zaqueu pelo rótulo imposto pela sociedade. Ele o chamou pelo nome, honrando-o diante dos olhos de todos. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa dessa árvore. Jesus o chamou pelo nome, honrando-o diante de todos. Se você precisa de Jesus na sua vida, em sua casa, demonstre isso, queridos. Faça como Zaqueu. Faça como Zaqueu. Zaqueu conseguiu. Segundo, Jesus transformou Zaqueu. Este poder transformador não está no dinheiro, nem no prestígio, nem no lucro e nem na fama. Esse tipo de transformação só acontece quando estamos com Jesus, assentados com Ele, ouvindo Ele falar. Aí está o poder de transformação. É quando estamos assentados com Jesus, com o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Terceiro, Jesus salvou a casa de Zaqueu. No versículo 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos irmãos, queridos ouvintes, aqui nós vimos que a salvação não foi só de um homem, foi também de toda a família. A salvação chegou para a casa toda. Jesus veio salvar o perdido.
Jesus salvou Zaqueu e toda a sua família. Ele mesmo disse: hoje veio salvação a esta casa, a casa de Zaqueu. Pois Jesus veio buscar o que se havia perdido. Alguma coisa se perdeu em sua casa, em sua vida, querido ouvinte. Pense nisso. Pense nisso. Jesus salvou Zaqueu e sua família. E Ele quer te salvar também. Ultrapasse os seus limites e vá ao encontro de Jesus. Faça como Zaqueu. Se for preciso, suba também uma árvore, mas vá ao encontro de Jesus. Zaqueu fez isso. Quando Zaqueu se viu impossibilitado de ver Jesus por conta da multidão, Zaqueu subiu em uma árvore. Se existe algo, querido, que está impossibilitando você de estar com Jesus, faça como Zaqueu. Se for preciso, querido, suba também em uma árvore, mas vá ao encontro de Jesus. Com certeza, isso chamará a atenção de Jesus, como aconteceu com Zaqueu. Zaqueu subiu em uma árvore. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. E é isso que devemos fazer, queridos. Nos esforçar. Nunca desistir. Zaqueu não desistiu. Zaqueu caminhou até atingir o seu objetivo. Pense nisso, queridos. Jesus salvou Zaqueu e toda a sua família. E Ele quer te salvar também. Só depende de você. Pense nisso. E que Deus assim nos abençoe. Amém?